Bom dia! Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre filho adolescente e o medo dele fracassar, né? Dele não conseguir escolher aí ter sucesso na sua escolha profissional. Esse é um assunto inédito aqui. A gente nunca falou desse assunto. Eu convidei uma profissional maravilhosa, especialista nesse assunto, formada pela Academia da Educação Neuroconsciente. A Denise Bergen, ela vai entrar aqui agora pra gente bater esse papo. Já vou te chamar aí, Denise. Então, primeiro eu quero dar bom dia para vocês. Faz tempo que eu não faço uma live aqui, saudade de fazer lives. E, ai, Carla, eu que agradeço a confiança. Então, quem tem filho adolescente aqui, levanta a mão, já me conta, que eu quero saber quem tem filho adolescente, quem já está passando por essa fase, porque eu falo que a infância é a base da vida. A infância é aquele momento desafiador, não é? Onde a gente está educando, passando valores de vida, repetindo mil vezes a mesma coisa, esperando o cérebro dessa criança amadurecer. Obrigada, Sula. Oi, bom dia para quem está chegando. Aproveita, gente, pega aqui esse aviãozinho, ó. Já convida uma amiga, uma mãe, as mães lá do grupo para vir para essa live, que esse além de ser um assunto inédito, é um assunto muito importante que a gente vai falar de futuro, né? Futuro profissional dos filhos, ajudar esses adolescentes a escolherem uma profissão e como é que a gente pode fazer isso. Então eu estava falando aqui da infância e muitas vezes a gente fica tão focado, né? Ai, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, quero mudar o comportamento do meu filho. E a gente esquece que tudo que está acontecendo ali na infância, na verdade, é uma construção, né? Uma construção de uma base para que um prédio alto seja construído em cima dessa base. Ou não. Então é sobre isso que a gente vai falar. E eu vou chamar aqui agora a Denise. Já aceitei, Denise. Deixa eu ver se deu certo. Aê! Bom Olá, dia! bom dia! Tudo bom, querida? Tudo bem com você? Também, prazer te receber aqui. Gente, Prazer é deixa eu meu. apresentar para vocês. A Denise é uma profissional neuroconsciente e ela é especialista em orientação vocacional Isso aí. para adolescentes e também para adultos. Olha que legal, porque tem adulto que até hoje não sabe qual que é a vocação, né, Denise? Com certeza. Tá aí fazendo Com certeza, então. e outro ali fala, meu Deus, não encontrei o que eu gosto de fazer, né? Isso aí. E a Denise, gente, é formada pela Academia da Educação Neuroconsciente. Uma aluna, assim, maravilhosa. Tô, assim, orgulhosa demais de ver a jornada dela. Ela acabou de lançar um livro para ajudar os pais, né, nessa jornada desafiadora aí de auxiliar o adolescente nessa tomada de decisão, nesse desenvolvimento de habilidades tão necessárias para construir um futuro promissor, né, Com Denise? certeza, Thelma. Tenho aqui para a gente quais são os principais motivos que levam os pais a te procurarem, porque a gente sabe que, na verdade, eu sempre falo que a adolescência é uma consequência da infância, Com certeza. né? E É. aí, os pais, por não terem noção disso, chegam na hora da adolescência e falam, meu Deus, e agora? O que eu fiz de errado? Esse menino não quer estudar, esse menino não quer fazer vestibular, esse menino não sabe o que ele quer da vida. E entra num desespero. Conta Thelma, como que os pais chegam até você, assim, o que é as dores principais, né, e como que eles podem lidar com isso. os pais chegam até mim com o intuito de ajudar os filhos nessa questão profissional, mas sempre tem questões de conflitos também envolvidos, né? E foi por isso que eu busquei a educação neuroconsciente para poder dar esse suporte para os pais, não só vocacional, não só de direcionamento, né, da profissão, mas também de ajuda entre os pais e os filhos. E eu acho que uma das principais questões é que os pais tratam os adolescentes como adultos. E eles ainda não são adultos, né? Eles ainda têm o cérebro imaturo, né? Que vai terminar de se formar lá pelos 24, 25 anos. Então, aí dá muito conflito, porque tá lá o menino com um corpão de homem, mas ele ainda não é um homem. Ele ainda tá na fase da adolescência, ele ainda tá entre a infância e a fase adulta. E eu acho que é importante também aqui, eu acho que muitos pais devem, inclusive, ficar surpresos
quando eles percebem o tamanho da influência do relacionamento que esse pai teve com esse filho durante a infância, nessa tomada de decisão e nesse comportamento durante a adolescência, não Com é? certeza, com certeza. Você quer falar um pouco sobre isso para nós É por aqui? isso que no... Esse momento onde esse adolescente pode, por exemplo, estar inseguro, duvidando da sua própria capacidade, de repente tendo até um problema de autoestima mesmo, né? Com certeza, Thelma, porque a autoestima ela é construída desde a infância, né? E através do que tu sempre fala, do apego seguro, né? Do relacionamento ali amoroso, do educar com limites, da autonomia, tudo isso vai construindo esse ser, né? Que vai chegar na adolescência com essa bagagem genética, epigenética e de toda essa vivência. Então, essas conexões neurais que o adolescente tem hoje é fruto dessa história dele de vida, né? Não é uma coisa momentânea, é toda essa bagagem. Por isso, tão importante o trabalho do educador parental, né, neuroconsciente, desde a infância para chegar na adolescência com boa autoestima, com sentimento de capacidade, né? Que sentimento de capacidade é o quê? Não é ser capaz de fazer algo, e sim se sentir capaz, que é Exato. diferente, né? Então, Denise, quais são os principais pontos quando a gente fala em vocação? Porque a vocação, assim, a pessoa ela tem uma vocação, às vezes ela não sabe que tem, né? E ela vai até descobrir que tem. Qual o papel dos pais nessa orientação vocacional? Você pode explicar um pouco mais para nós? Porque às vezes o pai está falando, meu Deus, meu filho está perdido, não sabe o que ele quer da vida. Porque não cabe ao pai escolher o que o filho vai fazer, né? Exato. Porque às vezes o pai fala, não, eu quero que você faça medicina, eu sou médico, quero que você seja médico também, ou eu sou engenheiro, eu tenho um escritório de engenharia, eu quero que você seja engenheiro também. E acontece muito isso, né? Acontece muito, muito, muito. Eu acho que o primeiro ponto é o diálogo, para tentar entender, porque os pais querem mais falar do que escutar, né? Muitas vezes. Então, assim, querem mais impor algumas coisas ao adolescente do que escutar o que realmente o adolescente tem, né? As suas angústias, os seus medos em relação ao futuro e o que ele pensa em relação à profissão, quais são as opções que ele pensa. Então, eu acho que o primeiro ponto é escutar o filho, ter um diálogo aberto, né? E sem julgamentos, primeiro, porque principalmente aquele adolescente mais introspectivo, no momento que os pais vêm com muita crítica ou muito julgamento, ele tende a se fechar ainda mais. Então é importante o diálogo, o autoconhecimento, né? Então, assim, estimular o adolescente a se autoconhecer. E como que a gente pode fazer isso sem ser de uma forma dirigida com um profissional? Instigando ele a fazer questionamentos. O que eu gosto de fazer? O que eu faço com facilidade? Pode até anotar. Isso é legal. O que me faz feliz? Qual atividade que eu faço que não me cansa, que eu faço de forma automática, né? Quais são meus medos? Os meus medos são reais ou são fantasmas? Maravilhoso tudo isso, porque inclusive se a gente parar para pensar, tem adulto que nunca se questionou sobre essas questões. Exatamente. Então a gente tem que ajudar os filhos, né? Que eles façam esse questionamento. Como é que a gente ajuda os filhos, se a gente nem sabe que isso existe muitas vezes, né? Aliás, gente, me conta aqui nessa live quem tem filho adolescente que está nessa época agora de tomada de decisão. Escreve aqui para mim. Só para eu saber. Quem está passando por essa angústia dessa fase, né? De não sei como ajudar o meu filho, ele está rebelde, tem que fazer vestibular, não faz vestibular, e não sabe o que é da vida. E eu estou desesperada, com medo dele fracassar. Escreve aqui, gente, para eu saber. Ó, a Laís, Regiane, eu. Conta aqui os seus maiores desafios, porque depois a gente vai abrir um momento para a gente tirar dúvidas de vocês, tá? Então, conta aqui qual está sendo o seu maior desafio. Ó lá, eu tenho um monte de gente, ó. Misericórdia. É um desafio e a gente tem que enfrentar, né? Porque a gente sabe também que essa decisão, eu, por exemplo, tive dificuldade quando eu fui escolher o que eu ia fazer. Imagina com 17 anos também, né, gente? Você saber o que você quer fazer pro resto da vida. É difícil. Tem errado, é difícil. Com 17 anos, você é muito jovem. Thelma, e na nossa época, as opções enchiam no máximo 2 mãos, né? Hoje
Tem muita opção. Então, assim, é como tu ir num restaurante com um menu de 20 páginas, 30 páginas, né? São muitas opções, isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo deixa o adolescente, o jovem, ainda mais angustiado e ainda Nossa, mais porque agora incerto. coisa muito comum que com esse mundo digital, muitos falam, eu quero ser youtuber, Uhum. né? Eu quero ser blogueira, tipo, porque é aquela visão de ganhar o dinheiro fácil, Exato. né? YouTube, vou montar um canal, vou falar qualquer coisa lá e vou ganhar milhões. Então existe hoje também toda essa ilusão em torno do mundo digital. E esse vício em tela, os adolescentes acabam ficando muito tempo na tela, é natural que ele queira ganhar dinheiro com aquele uso, né? Uhum. Isso pode levar esse adolescente a achar que não precisa estudar, a achar que ele não precisa se esforçar, a achar que prosperar é fácil. Eu não preciso eu não preciso ter resiliência, eu não preciso. Então, hoje existe uma dor adicional para os pais, que é esse mundo tecnológico. Faz Com sentido? Tem certeza, totalmente. conhecimentos? Totalmente, e assim, é muita queixa, assim, meu filho não sai do quarto, só fica no computador, né, jogando, principalmente, né, os jogos estão muito viciantes, né, porque, claro, dá aquele descarrego de dopamina, né, que é o sentimento de prazer, então isso faz com que o adolescente fique cada vez mais viciado lá no computador, e é normal, é natural que ele vá procurar profissões que ele não vai sair dali, porque ali ele não precisa ter um enfrentamento, né, de um grupo, ter um enfrentamento. Às vezes, principalmente adolescentes muito introspectivos, eles não querem o contato mesmo com Mas outras aí a pessoas. gente barra aqui justamente no que a educação neuroconsciente ensina, pessoal. Vou explicar um pouquinho para vocês. O que acontece? Nós somos mamíferos, né? Então a Uhum. gente foi programado para socializar, para viver em comunidade, para se relacionar. A gente precisa do outro, a gente precisa do olhar do outro, a gente precisa do toque, né? A gente precisa se sentir parte. Aliás, o pertencimento, né? O senso de pertencimento, o senso de utilidade, de capacidade, são necessidades emocionais básicas do ser humano. Exato. Eu falo que os 8 bilhões, né, de pessoas na Terra possuem necessidade de pertencer, necessidade de se sentir útil. O que acontece com uma pessoa que não se sente útil? Normalmente ela deprime, ela Uhum. fica chateada, ela fica inerte, fica triste. E a criança e o adolescente é a mesma coisa. Então é papel dos pais colocar controle nesse tempo, gente, de uso de tela. Não é assim, meu filho não quer sair do celular e fica por isso mesmo. O adolescente tem que fazer esporte, assim como a criança. Ele tem que ter atividades sociais, assim como a criança. Ele tem que, se der, lógico, põe ele para fazer, tocar um instrumento, se sentir, né, desenvolvendo habilidades que vão ajudar ele de alguma forma na vida, né? Então, exercícios, música, tudo isso é importante na construção do ser humano. E Com certeza, Thelma. na hora desse adolescente definir uma profissão, ele vai ter que, em primeiro lugar, estar se sentindo bem com ele mesmo. Esse adolescente que está trancado no quarto, com a cara dentro de uma tela, jogando no videogame, ele não está se sentindo bem com ele mesmo. Ele está viciado, né? Assim como uma droga, assim como o álcool, o corpo dele está preso naquilo por um vício, mas isso não quer dizer que ele está bem. Tanto é que a gente nunca viu, em toda a história da humanidade, tanta depressão e suicídio entre os adolescentes como agora. É muito triste. Exato. Então, a gente E eu gosto. tem que agir. Desculpa. Desculpa, Denise, só para concluir aqui. A gente tem que agir de forma proativa para tirar esses adolescentes do quarto. Fazer um esforço para que eles tenham uma vida, entende? E a partir daí construir uma relação de proximidade com ele. E aí a Denise pode dar algumas dicas, né? Denise, quando os pais identificam que esse adolescente está passando por esse momento de tomar de decisão de uma profissão e existe ali um buraco no relacionamento entre eles, porque talvez não tenha sido construído na infância, o que você orienta? O que você costuma dizer para esses pais? Primeiro que os pais têm que ter um tempo disponível para os filhos. Assim como na infância, na adolescência é o mesmo. A gente não pode abandonar o adolescente, né? É adolescente, ele vai lá com os amigos. Ele tem que ter o tempo com os amigos, mas é importante que ele tenha um tempo com os pais também, né? Claro que na adolescência há naturalmente um afastamento do adolescente em relação aos pais, porque ele está buscando a identidade, mas a gente tem que continuar procurando, né? O adolescente tem que sentir que aqueles pais amam ele,
Isso é o mais importante, né, da relação, é criar esse vínculo de amor. E como é que a gente faz isso? É buscando o adolescente, insistindo em buscá-lo. Vamos fazer isso, vamos tirar um tempo juntos, vamos, sabe, convidando ele para fazer coisas. E outra coisa, estar disponível para o filho nos eventos que ele participar, né? Ah, vai ter algo na escola, o filho vai ter uma apresentação, tira esse tempo para estar presente com o filho. Isso é importante, ele vai se sentir amado, o adolescente precisa se sentir amado. Muitas vezes os pais entendem que aquela rebeldia é um afastamento que o meu filho me odeia, meu filho não quer estar comigo. Não, ele está querendo te dizer o contrário. Aquele que mais rebelde é o que mais está precisando de amor e de apoio. Mas aí tá uma questão, gente, que é importante entender. E é aqui que a orientação parental é importante junto com a orientação vocacional, né? Porque muitas vezes o comportamento que você está querendo mudar no seu filho, você vai ter que mudar o seu primeiro. Exatamente. E chegar no resultado que você deseja, né? Ou então você vai ter que olhar para esse adolescente e enxergar quem é de fato que está ali na frente. Quem é o ser humano que você colocou no mundo? Porque ele não é uma idealização das suas expectativas. Ele é uma pessoa real, diferente de você, né? Que vê o mundo de uma outra forma. E será que esse pai, essa mãe, está aberto para entender de fato quem é esse ser humano? Ou você quer simplesmente olhar e falar, não, ele tem que ser assim, ele tem que ser assado, ele tem que ser isso, isso e isso. Esse tem que, né? E não é assim. A gente não vai ser o que nossos pais querem que a gente seja. É lógico que existem valores de família que são importantes, treino de habilidades emocionais, né? Que uma família pode investir nesse filho para que ele tenha uma excelente educação, para que ele tenha acesso a muitas coisas maravilhosas, mas isso não faz com que você tenha a condição de decidir o que ele quer ser na vida. Porque a Luísa, por exemplo, ela tem vocação totalmente diferente do meu filho Lorenzo. E eu percebo claramente a diferença entre eles. Uhum. Imagina só, eu como mãe chegar e falar, não, Luísa, você tem que ser isso, ou Lorenzo, você tem que ser aquilo. Então, qual é o meu papel como mãe? Entender essa habilidade, né, natural deles, fortalecer, investir nesse ponto forte deles, para que eles lá na frente falem, caramba, eu sou muito bom nisso. E como você fala, trabalhar com isso para mim é tão natural que nem preciso fazer muita força. Uhum. Exatamente. Porque o que é até histórico isso, o que a gente sempre ouvia? Vamos desenvolver habilidades. Só que a gente já tem habilidades. Então, hoje, a inteligência emocional, a 3.0, que é a mais moderna agora, traz o quê? Vamos trabalhar as habilidades que a pessoa tem. Vamos melhorar, potencializar essas habilidades, em vez de querer desenvolver outras, né? Não que não possa desenvolver, mas é muito mais fácil tu ser muito bom naquilo que tu já tem inato. Entende? Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu, desde criança, eu sou aquela menina que eu adoro entender o ser humano. Eu era aquela amiga, aquela filha, que eu estava sempre tentando entender o comportamento dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos. Eu chegava a ser chata. Mas por que você fez isso? Mas por que você pensa assim? Então, imagina, 40 anos atrás, uma criança pentelha fazendo esse tipo de pergunta. Então, eu penso assim, hoje, o que eu faço, quem me conhece desde criança, fala, Thelma, você faz o que você nasceu para fazer. E que eu faria de graça, porque de tanto que eu gosto, se tornou meu trabalho. Né? Então, imagina que maravilhoso você poder viver daquilo que você ama fazer e que é natural para você, que no meu caso aqui é falar. Adoro me comunicar, adoro estudar, adoro ensinar e adoro olhar para o ser humano. Então, é sobre isso. Só que para chegar até aqui, eu errei muito de caminho. Eu só cheguei aqui com 40 anos de idade, gente. Pensa só. Então, por causa que a gente precisa se autoconhecer, Thelma. Então. O autoconhecimento é um atalhozinho, né? É um atalho, mas imagina o conhecimento que você tem hoje, como orientadora vocacional, poder levar isso para os pais. Quantos anos de vida você vai economizar na jornada dessa família, desse adolescente, entende? Porque se eu tivesse uma mãe ou um pai que me orientasse dessa forma, né, tivesse acesso ao conhecimento que a gente tem hoje, sim, poderia ter encurtado esse tempo, entende? Com certeza. Com certeza. Fala para nós um pouquinho do livro que você... Tá aqui. Eu tô muito feliz. Porque eu também sou mãe, né? Eu sou mãe de um casal e o meu menino tá na fase também, ele tem 15 para 16 anos. Então, assim, como eu sei muito bem, então, assim, minhas amigas também estão nessa fase, né? É um mundo que a gente pertence quando tem um filho adolescente.
Então, o que que eu pensei? Eu vou criar um livro que é um guia, ó, prático, rápido, ele não é grosso, que às vezes perguntam para mim, é muito grosso o livro. Não, ele é tranquilo de ler. E ele fala justamente sobre o que a gente E está é falando aqui. o futuro profissional do Do adolescente. adolescente. E vende na Amazon, não é? Onde Vende que vende? na Amazon e para quem mora no Brasil, tem o Kindle, né? Pela Amazon ou através do link da bio do meu Instagram. Tem acesso ali o link do livro digital, que inclusive tem uma aula gratuita para quem comprar de forma digital, que é sobre como formar filhos líderes para a vida adulta. Que é muito, ficou muito legal essa aula e ela vai de brinde Que para bacana. quem adquirir. E assim, uma coisa que você falou agora sobre formar filhos líderes, gente. Os pais muitas vezes criam os filhos para quê? Para ser o quê? Bonzinho e obediente, não é? Ah, eu quero que meu filho me obedeça. Uhum. É ou não é, gente? Isso Fala aí. a verdade. Você quer um filho obediente, tá? Mas aí você espera que ele seja um líder lá na frente? Você espera que ele saiba tomar boas decisões, mesmo quando você não estiver por perto? Você espera que ele saiba pensar e ser proativo? Você espera que ele consiga olhar para a opinião do outro e falar, não, eu não concordo, tá tudo bem, essa é a sua opinião, mas a minha é essa, essa e essa. Porque assim, a gente tem que ver o que a gente está plantando e o que a gente espera colher. Exato. Como eu falo, não tem como eu plantar sementes de maçã e esperar colher pera. Então, se eu quero um filho obediente, eu quero apenas que ele faça o que eu estou mandando e acabou. Eu não estou ensinando ele a pensar, eu não estou desenvolvendo habilidades emocionais nele, eu não estou ouvindo o que ele tem a dizer, eu não estou ensinando para ele que o que ele pensa e sente é importante. Eu não estou dando voz para esse adolescente, mas eu quero que lá na frente ele seja proativo, que ele tome decisões, que ele seja seguro, que ele tenha boa autoestima. Mas o Exatamente. que vai acontecer, ele vai obedecer os amigos, ele vai entrar na turma dos moleques, né, que não estão fazendo coisa errada e não vai saber falar não, por medo do castigo, por medo de ser rejeitado. Uhum. Vai Exatamente. obedecer, né, a namorado, o namorado, porque ele não aprendeu a ouvir a própria voz interior. Eu falo que em vez de a gente buscar obediência, vamos buscar colaboração. Vamos nos tornar treinadores dos nossos filhos ao invés de ditadores, porque a gente tem que olhar lá na frente. Exato aí. Filhos para ir para o mundo voar, voar alto, voar grandes voos. E aí, você como pai ou mãe, você está fazendo isso? E aí que entra o trabalho da Denise, É. maravilhosa. E é importante, assim, ó, acho que uma dica fundamental para quem tem filho pequeno e para quem tem filho adolescente. Estimule ele a tomar decisões, né? A ele fazer suas coisas, arrumar seu quarto, limpar o seu banheiro, né? Juntar sua roupa. Isso faz com que o jovem, com que a criança, claro que tudo dentro de cada faixa etária, né? Mas assim, isso vai fazer o quê? Com que a criança ou adolescente ele se sinta capaz de realizar. Ele tem a autoconfiança, né, de que ele consegue fazer. Sim. Principalmente no Brasil, eu acho que é muito fácil a questão de ter alguém em casa, né? Aqui nos Estados Unidos é mais difícil a gente ter alguém para nos auxiliar em casa, então os filhos já automaticamente já entram na rotina de ter que fazer as coisas em casa também. No Brasil, eu acho um pouco diferente isso, porque é muito mais fácil ter alguém para auxiliar em casa, né? A rede de apoio é mais forte no Brasil. Então, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo causa um prejuízo para a criança e para o adolescente, né? Porque ele não aprende a fazer. Sobre responsabilidade, por exemplo, ele joga a roupa no chão ali, deixa lá, Então, é que né? Uhum. Então, é importante dentro de casa a criança ter as suas responsabilidades. Então, filho, olha, sua roupa tá suja, coloca no cesto. Exato. Bagunçou, você arruma. Terminou de comer, coloca o prato para lavar. Acordou, arruma a cama. Porque é fácil, lógico, tem alguém para ir lá fazer para ele. É comum no Brasil? É, eu também moro nos Estados Unidos, né? A Denise também mora Uhum. aqui, a gente sabe que a realidade é outra. A gente não tem ajudante, a gente faz tudo, as crianças participam, todo mundo participa. A cultura Exato. é muito diferente da cultura brasileira. A gente vê isso no resultado da sociedade. Aqui as pessoas trabalham muito cedo, elas buscam independência, buscam, né, ser autossuficientes, assim, de buscar autonomia mesmo. Exato. No Brasil, né, é alguém fazendo tudo para essa criança, esse adolescente o tempo inteiro. Então, isso também é importante, mesmo que você tenha ajuda em casa, coloca para o seu filho algumas responsabilidades que vão ser deles, porque isso é importante para o desenvolvimento dele como ser humano.
Um dia esse adolescente vai sair de casa, vai morar em outra cidade, vai morar em outro estado, ele vai precisar saber se cuidar, né? Fazer uma comida, pôr a roupa para lavar, saber como é que funciona uma casa, pagar a conta de luz. Então, tudo isso a gente vai aprendendo aí ao longo da jornada, né? Exato. E você falou alguma... Ah, eu vi um comentário aqui de uma mãe falando: no meu tempo, a criança era tratada como adulto. Então, antigamente, gente, não posso nem falar muito antigamente, não é nem um passado tão distante, a gente não tinha acesso ao conhecimento que a gente tem hoje da neurociências, que mostra e prova como que o cérebro humano, nós somos a espécie de mamífero que a gente demora mais tempo para amadurecer o cérebro, né? A gente fica aí mais de 20 anos para ter um córtex pré-frontal maduro. Então, isso mostra o quê? Tanto é que o cavalo nasce andando, né? A vaquinha nasce andando. Nós não. A gente demora um ano para andar. A gente demora um tempão para aprender a falar. Não só falar, imagina, para se comunicar com assertividade. Quantos anos a gente demora? 3, 4 anos, né? Exato. Lá, né? Tem criança com 6, 7 anos que não consegue expressar bem o que sente. E é natural, por quê? Porque a gente nasce com um cérebro imaturo. E aí esse pai, essa mãe, quando a criança tem 2, 3 anos, espera dela um comportamento que ela não é capaz de ter. Biologicamente, ela não é capaz de ter. Ah, mas o que isso tem a ver com a adolescência, com escolha da vocação? Tem tudo, porque quando você começa a violentar uma criança, querendo que ela seja algo que ela não pode ser, tendo uma expectativa irreal sobre o que você quer que ela seja, você começa a deixar feridas e marcas na autoestima dela, no senso de capacidade dela, na visão de mundo, na visão de si. E aí você espera que ela se torne um adolescente que vai saber decidir facilmente o que ele quer para a vida, né? E aí eu acho que essa é a maior dor que você deve resolver aí nas suas sessões. Exato. Fala aqui para... Eu quero até trazer um exemplo assim, ó. Por exemplo, mães que são muito precavidas, muito prudentes, tá? Aquela mãe que gosta de, leva o casaco, estuda para prova. Essas mães, quando elas têm filhos muito diferentes, num perfil emocional curioso, por exemplo, há um conflito muito grande, porque essa mãe, ela precisa se preparar para situações, porque ela não gosta de ser pega de surpresa, porque ela almeja segurança. Um filho que é curioso, ele é o oposto. A maior habilidade dele é fazer as coisas de forma espontâneas, né? Dar o jeito dele, de improvisar. É a maior habilidade. Então, assim, a mãe fica desesperada. Porque para ela, ele precisa estar estudando para a prova. Só que para ele, o maior gostinho dele é justamente chegar na prova sem estudar, ir lá e tirar um 10, um 9, né? Um A. Sou eu, Renata, Denise, essa aí era eu. Porque gosta. E tu tem essa emoção, né, Thelma? Tu tem a emoção secundária na curiosidade. Então, olha só, como isso é forte. Então, eu estava atendendo uma mãe, eu já terminei o trabalho com ela e com a filha, porque em muitos casos eu preciso atender os dois, né? Para que a mãe se descubra qual é o perfil emocional e o filho também, porque quando tem um choque na relação. Desculpa, Thelma, não escutei. Perfis emocionais no livro também? Sim, falo dos perfis. Inclusive, tem o link para testes, tanto da área de inteligência, né, que é a teoria de Gardner, quanto para o Enneagrama, que é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, tem os testes ali, o link para os dois. Então, já ganha o acesso. É fenomenal, assim, porque cai a ficha, Thelma, cai a ficha, entende? Porque, assim, são perfis muito diferentes e a mãe tende a querer que o filho faça aquilo que ela acha que é o ideal, porque ela quer o bem do filho, né? Só que o filho tem um perfil totalmente diferente. Então, esses conflitos, quando o pai, a mãe, o filho, eles conseguem identificar qual é o perfil emocional, a relação melhora também, assim, 100%. Aí o adolescente fala, caramba, eu estou sendo visto, eu estou sendo compreendido. E aí, sente amado. Exatamente. Pois é, a gente fala, eu amo meu filho. Nossa, eu tenho todo o amor do mundo pelo meu filho. A diferença é, será que o teu filho se sente amado? E se sentir amado é quando a gente se sente aceito, quando a gente se fala, caramba,
eu sou bom do jeito que eu sou, mamãe gosta de mim do jeito que eu sou. Lógico, quando a gente fala do jeito que eu sou, não quer dizer que essa criança é perfeita. Não, todo mundo tem imperfeições, todo mundo tem questões que precisam melhorar. Mas é aceitar os pontos fortes e fracos dessa criança, entende? Ao invés de querer que essa criança se adapte a um quadrado que você criou na sua mente para encaixar ela. Isso fere. Maravilhoso, porque daí você consegue respeitar a natureza de cada um. E a potência do ser humano está justamente nisso. Nós somos totalmente diferentes uns dos outros. E que bom! A natureza não é diversa? A gente olha para as cores, não é? Para as flores, para as árvores, para os inúmeros tipos de animais. Então, nós somos diversos. É a complementariedade. É o que a gente tem que valorizar, né? O outro tem aquilo que eu não tenho. Isso é maravilhoso. É a complementaridade, mas a gente quer que o outro seja igual, né? Então, só concluindo a história dessa mãe, ela me procurou essa semana para me contar. Denise, tu não vai acreditar. Fui perguntar para minha filha. A filha, é esse perfil que eu estava comentando, sabe? A mãe, uma prudente, a filha, uma curiosa. Então, a menina super inteligente. Foi perguntar para a menina, que já está na universidade, cadê os cadernos? Né? A aula aqui nos Estados Unidos começou em agosto, o ano letivo. Minha filha, cadê os seus cadernos? Ai, mãe, não comprei ainda. Então, eu quero ver tuas notas. A menina mostrou as notas, tudo A. A menina não tinha um caderno. E a mãe estava desesperada. Daí ela veio e me ligou, né? Daí eu disse assim, mas quem precisa de caderno é você. Ela não precisa. É justamente o gostinho que ela tem é de conseguir resolver sem ter o caderno, entende? E as notas da menina estão ótimas, então não tem o que se preocupar. Mas então é respeitar. É uma coisa muito disruptiva, né? Tipo, você fala, cara, eu não consigo ver isso funcionar se não for tendo um caderno para essa mãe. Para ela, é dor para administrar. Com certeza. Porque ela está tendo que sair do controle. Imagina como é para muitos pais sair do controle, gente. Se sentir vulnerável, entender que você está preparando esse adolescente para voar para longe do ninho. E essa menina vai voar. A menina é super inteligente, tem vários talentos, assim, a menina é demais. E a mãe tem que confiar, né? A mãe tem que confiar. E quando a criança não vai bem? Quando essa criança não vai bem, Nayara, os pais precisam entender onde está a raiz de não ir bem. Essa raiz está no ambiente familiar, está no relacionamento da família. Uma relação baseada no medo deixa a criança em estado de alerta, com dificuldade de aprendizado, de foco, de relacionamento. Então, por isso que eu combato tanto uma educação violenta e agressiva. Isso impacta o desenvolvimento do cérebro humano, inclusive o aprendizado da criança, né? O quanto ela se sente segura ou não. Esse é um ponto que você precisa olhar. O outro é, como é a escola em que essa criança está inserida? Ela gosta, a professora trata bem? Essa escola olha para essa criança, né? Essa criança sente que é bem-vinda ali naquele ambiente escolar. Um outro ponto importante, essa criança tem alguma questão ligada ao aprendizado? Por exemplo, outro dia uma mãe me procurou falando, meu filho tem 10 anos e não sabe ler. Ele é preguiçoso, ele é não sei o quê, patati, patatá. Aí eu falei, você tem certeza que é isso? Porque, na verdade, você está enchendo ele de rótulos. Você já levou ele num neuropediatra para fazer uma avaliação e ver se ele tem algum transtorno do aprendizado? Ela falou, não. Resumindo, ela voltou para falar comigo. O filho é disléxico. Nossa. E sofreu anos abusos. Abuso que eu falo é traumas mesmo ligado a rótulos, castigos, surras, porque é chamado de preguiçoso, quando na verdade ele tem um transtorno de aprendizado que precisa de ajuda multidisciplinar para conseguir aprender a ler. Exatamente. Então, olha a importância da família no contexto, de olhar para esse contexto e falar, meu filho precisa de ajuda, onde é que eu preciso ajudar ele? É mudando a minha forma de me relacionar com ele? É aprendendo novas formas de educar que não sejam agressivas e violentas, né? É, de repente, olhando o quão difícil tem sido para mim estar disponível emocionalmente para que esse filho se sinta amado e seguro. Porque hoje a ciência mostra o que também? Uma criança insegura, com medo, ela não aprende, porque a gente fica o tempo todo naquele modo luta ou fuga. Exatamente. E tudo isso que eu estou falando impacta o que vai acontecer com esse adolescente quando você for buscar, por exemplo, ajuda profissional, como a que a Denise oferece. Então, para quem já tem filho adolescente,
leia o livro da Denise, faça os testes, os links que tem, que ela libera para você ter autoconhecimento, poder olhar para o seu filho de uma nova. Isso. Inclusive, o pai e a mãe podem fazer os testes. É legal, é bem legal de fazer para se autoconhecer também. E o filho faz também os testes, Thelma. Vai dar, assim, acho que uma clareza, sabe? Ah, o filho também faz, não é só os pais. Não, faz. Na verdade, os testes são para os filhos, né? Porque são testes de autoconhecimento e um teste para ver quais são as áreas de inteligência. Mas é legal que os pais façam também para se autoconhecerem, porque muitas vezes os adultos Então, também não se conhecem, dá para o né? pai fazer e para os filhos, né? Para os filhos, exato. Me fala uma coisa. Denise, quer dar uma olhadinha aqui para você responder algumas perguntas? Vamos lá, Thelma. Você consegue ver? Rola aí um pouquinho, vê se tem algumas perguntas que você quer responder. Tem bastante pergunta. Olha aqui, ó, uma mãe colocou: esse é o meu filho, observa o meu filho, ele se vira sozinho no 6º ano e ganhou pela 3ª vez consecutiva a menção honrosa. E não fico insistindo para que ele estude, deixo no tempo dele e sempre deu certo. É porque ela está respeitando o tempo dele, o perfil dele, né? Às vezes tem crianças que precisam de uma ajuda dos pais em relação à organização, né? Então, assim, os pais podem dar esse auxílio também, não quer dizer assim que a gente, vamos deixar eles se virarem. Não, é importante a gente estar atento também e auxiliar na organização do tempo. Tem criança que é muito ansiosa, então ensinar técnicas para gerenciar essa emoção. E uma das técnicas que eu acho que sempre foi muito certeira é a da respiração, né, Thelma? A respiração profunda, devagar, ensinar o filho a fazer esse tipo de respiração para se acalmar, porque tem criança que é muito ansiosa e sofre com isso. Então, acho que os pais têm que eles precisam estar atentos, né? Tem criança que vai tranquilo sozinho, mas tem criança que precisa da ajuda dos pais também, mas sem controle, né? Sem a questão do controle excessivo. Eu ia escrever aqui o nome do seu livro, que eu vi que tem um monte de gente perguntando. Fala de novo, mostra o seu livro de novo, Denise. Eu vou mostrar aqui. No seu perfil tem o link para comprar? Tem o link, gente, ó. Vai aqui no perfil da Denise, pessoal, que ela tá aqui na live. Acho que se você procurar aqui, você acha o nome dela, ó. Guiando para o profissional do adolescente, o nome. Isso, ó. Meu nome é Denise Berger. Mas peraí, quem compra na Amazon também tem acesso aos links? Sim, porque o link está dentro do livro. Então, tanto do livro físico quanto o livro digital, Kindle. O físico só vende nos Estados Unidos, certo? Isso. E mais 12 países, né? Só não vende no Brasil. No Brasil, gente, vocês só vão achar na versão Kindle digital, tá bom? Escreve aqui o nome do seu livro, por favor, porque quando você mostra, sai ao contrário, sabe? A capa. Peraí. Guiando o futuro profissional do adolescente. E, gente, podem entrar no perfil da Denise, ir lá e acessar o conteúdo dela. Vocês podem, inclusive, marcar sessão de orientação vocacional com ela. Ela atende individual. Aqui, ó. Com que idade? Não é para criança, é para adolescente, não é? Esses testes? É para adolescente. A partir dos 15 anos. Para vocês, gente, ó. A partir dos 14, 15 anos, eles podem fazer o teste. Mas os pais já podem fazer, né? Os pais podem fazer os testes ali, que é bem legal. E deixa eu ver se tem aqui. Deni. Aqui, ó. Fez uma pergunta interessante. Denise, acontece também o fato da escola não ser atrativa e muito conteúdo, eles não têm tempo para socializar? Sim, acontece. E eu até fiz um atendimento esse ano com um jovem do Brasil que estudava numa escola bem rigorosa e ele estava indo muito mal. Então, a gente fez todo o perfil dele, né? Quais eram as áreas de inteligência. Fizemos um trabalho bem personalizado. E no final, junto com os pais, a melhor decisão foi trocar o menino de escola, porque realmente a escola não era para o perfil emocional dele. Entende? A escola era muito regrada e ele não conseguia. Eu acho que essa tua resposta aqui, Denise,
já responde também a pergunta da Renata Jobim, que ela fala assim, o que fazer quando a demanda da escola vai além das provas? Porque tem escola, gente, que além de você ficar lá o dia inteiro, estudar pra caramba, e prova, você ainda tem um monte de coisa extra. Sim. E aí tá ó, que o aluno tá com notas boas, mas ele é rotulado por não conseguir cumprir as outras atividades. Eu Aí acho que tem... deve ter uma escola que se ajuste mais a ele. Exato. E daí o que aconteceu? A mãe agora me avisou assim, ó, Denise, as notas dele agora estão excelentes. Trocou de escola em setembro. E as notas do menino, ele se encontrou, é uma escola mais leve, que respeita mais a individualidade de cada aluno e não tenta colocar tanto, né, naquela É no caixinha Brasil, de é. seguir aquele... Sim, no Brasil. E o aluno tá assim voando. O aluno tá super bem. Ele, inclusive, ele já está no ensino médio. Ele quer vir para os Estados Unidos para estudar na universidade. Então, assim, o foco dele é nota, né? Ele precisa ter nota boa para conseguir entrar nas universidades aqui. Então, nessa escola agora ele se encontrou e as notas estão ótimas. Então, às vezes é importante uma mudança, né? A família tem que avaliar Você junto sabe, com o adolescente. agora me veio um exemplo muito legal, que eu acho que os pais que estão aqui vão gostar sobre isso que você falou. Você vê, né? Essa queixa era que esse aluno, ele não se adaptava à escola, mudou a escola e ele floresceu. Eu Uhum. falo que nós somos como sementes, né? Quando a gente joga, pega lá 3 sementes geneticamente idênticas e joga ela em solos diferentes. Um solo é fértil, outro solo não tem muito, né, não tem muito nutriente, o outro é bem pobre. O que vai acontecer com essas sementes? Uma vai crescer, vai ficar uma árvore frondosa, dando frutos maravilhosos. A outra que tem um solo mediano vai nascer um pouquinho ali, vai crescer umas folhas, mas não vai dar frutos. E a outra vai nascer só uma plantinha pequena e logo ela morre por falta de nutriente, por falta do ambiente ideal para que ela alcance o seu potencial genético. Porque uma coisa é a gente ter um grande potencial genético. Outra coisa é você alcançar esse potencial genético. Para alcançar esse potencial, você precisa de ambiente. E às vezes o ambiente que você está inserido não é propício para o seu desenvolvimento, seja um ambiente familiar, seja um ambiente escolar. E é por isso que muitas pessoas só vão prosperar lá na frente na vida. É justamente quando ela muda de ambiente. É quando ela encontra um ambiente adequado para desenvolver as habilidades que existem dentro dela. Então, que presente que é para um adolescente ou para uma criança, os pais poderem ter esse olhar e realmente dar para cada filho o que eles precisam. Às vezes os pais têm lá 4 filhos e botam os 4 na mesma escola. E vai ter um ali que eu falo, meu Deus, não é essa escola que é boa para esse filho, vai ter que pôr ele em outra. Seja por desafio, seja por questão de desenvolvimento, seja por questões mesmo pessoais, do jeito que essa criança aprende ou não. Então a gente tem sim que olhar para a individualidade de cada filho, entender as potências de cada um e os pontos fracos, para que a gente possa nos tornarmos treinadores que mais na frente a gente vai olhar para trás e falar, caramba, que bom que eu fiz isso. Exatamente. Às vezes é um passo difícil de dar, né, Thelma? Tu trocar, às vezes, teu filho de escola, tu tem medo do que vai vir também, né? Muitos Verdade. pais passam por isso, assim. Ah, mas e como é que vai ser o depois? Então, é uma decisão que tem que ser bem pensada e bem analisada, mas que normalmente o que acontece é que dá muito certo, né? Porque se aquela criança está infeliz naquele ambiente escolar, a mudança traz um refresco para essa criança, sabe? E ver também que não é assim, ah, meu filho não gosta dessa escola, eu vou tirar ele. Não é assim, gente. É olhar para tudo. Já foi avaliada a questão do relacionamento com o professor? Já foi, né? Você já foi lá entender a forma pedagógica dessa escola? Essa criança tem amigos, ela está sofrendo bullying nessa escola, é uma criança que está sendo abusada, a professora grita com ela. Então, assim, é um contexto também que precisa ser avaliado e esgotado, inclusive, do seu lado, de ir lá conversar, entender, para chegar num ponto de falar, não, o único jeito realmente vai ser mudar de escola, né? Porque senão pode achar assim, ah, não, eu vou lá trocar de escola e vou resolver. Não, tem que olhar qual é o Qual ponto é o real. ponto? Tem que ser uma troca pensada com uma motivação. Principalmente quando é adolescente, o adolescente tem que entender, junto com os pais, o porquê está acontecendo essa troca. Porque se ele é um adolescente que está no oba-oba na escola, que acontece também, né? A gente está falando de um lado, mas tem adolescentes que estão lá no oba-oba. Eu vi que uma mãe colocou alguma coisa, tá fumando vape, né? Então, assim,
Daqui a um pouco tu vai trocar para uma escola mais fácil, sem ter um objetivo combinado com o adolescente, também não vai resolver. Porque daí ele está indo para uma escola que vai ser mais oba-oba. Né? Então, assim, que vai facilitar ainda mais esse caminho ruim que ele já está entrando. Então, por isso que eu digo, tem que ser uma coisa conduzida junto com o adolescente para ele saber qual é o objetivo. E aí é nesse momento que eu acho que muitos pais se sentem perdidos, sem saber como agir, né? Qual a melhor forma de ir, né? Qual o caminho. Então, eu convidei a Denise para vir aqui, porque eu sei que essa é uma dor de muitos pais. O meu foco aqui no meu perfil é infância, e eu sei que existe a demanda enorme por adolescentes. Então, eu quero apresentar aqui o trabalho maravilhoso da pessoa que eu confio, formada pela academia, uma profissional extremamente ética e competente, que tem feito uma grande contribuição na vida de muitas famílias. Então, assim, eu vi que tem muita dúvida aqui, muita pergunta. Quem quiser saber mais, entra no perfil da Denise, vai lá, lê o livro dela, o livro vem digital, faça os testes, põe o seu filho também para fazer esses testes. Exato. E isso já vai trazer uma grande clareza. Então, acho que não foi suficiente ainda. Marca uma sessão, né, com a Denise, ela faz vários atendimentos, ela orienta as famílias, ela orienta também o adolescente, o que é maravilhoso, né? Não é só os pais. Então, é um trabalho em equipe, diríamos, exato, né? Exato. Envolve os filhos, envolve os profissionais, então... E assim, no meu atendimento, Thelma, eu primeiro converso sempre com os pais para entender como foi a dinâmica já desde a infância, né? Se a gravidez foi desejada, se houve amamentação, se houve apego seguro, né? Como é que foi? Eu busco desde a infância, né? Desde lá da gestação, para a gente ir acompanhando como é que foi o processo, como é que foi o desenvolvimento, né? Então, assim, é um trabalho bem completo, né? No final eu entrego um laudo bem completo, com dicas de carreira, com o perfil emocional. Você atende bem não, né? Só português? Eu atendo só em português. Uhum. Atendo muita gente do exterior, né? Atendo gente do mundo inteiro, mas eu prefiro em português. Eu acho mais fácil, porque tem a questão do sentimento, é difícil a gente pegar no inglês, né? Muito. Eu não sei se tu sente a mesma coisa, Thelma. Eu sinto. Ainda mais que eu sou muito visceral, eu sou muito... Isso. Eu sinto, eu não fico ensaiando para falar, então é o que vem de dentro. Exatamente. E fluente, eu falo que nunca é igual eu me comunicar no inglês, me comunicar, entende? Né? No português. Isso, porque eu preciso sentir a outra pessoa, né? Então eu faço análise corporal, faço a análise da prosódia, né? Tudo para chegar no perfil emocional. Então é difícil na língua que não seja nossa língua mãe. É verdade. Né? Porque é muito feeling. Ela tá falando junto. que o filho dela só fala inglês. Tem como ajudar? Posso ajudar a família. Tá, mas aí os testes nem dá também, porque os testes são todos em português, né? Os testes são em português. É. A gente poderia fazer a guia, tem uma guia que eu entrego nos meus atendimentos, que daí não tem ali no livro, que é uma guia de entrevista, que essa a gente pode entregar em inglês para ele preencher, né? E para facilitar, mas eu consigo dar orientação para os pais daí, para os pais fazerem essa condução. Mas daqui um pouco, se o filho fala um pouco já em português e um pouco em inglês, também dá. É mais difícil com o americano nato, né? Uhum. É mais difícil. Que bom. Gente, meu tempo está vencendo. Eu tenho outro compromisso agora em 10 minutinhos. Eu vou agradecer muito a presença de vocês. Eu amei essa live. Eu vi que ajudou muita gente. Que bom. Ó, o pessoal tá amando aqui ter te conhecido. Ai, que bom, gente. Gratidão, obrigada por estar aqui, por ter sido convidada pela Thelma, que eu sou fãzaça da Thelma. Eu tô feliz demais de ter você comigo nessa jornada. É uma profissional maravilhosa. E muito orgulhosa de ver esse caminho que você está trilhando, de poder ajudar tantas pessoas com seu conhecimento. Ele é muito necessário mesmo. Parabéns. Obrigada, Thelma. Eu vou deixar essa live salva agora, acho que uns 2 dias no meu perfil, vai ficar lá, então corre para assistir. Quem não assistiu, assiste rapidamente. Envia para quem você quer que assista, tá bom? Vou deixar salvo uns dias aí para vocês poderem assistir. Então é isso. Um beijo, Denise. Obrigada a todas que tiveram. Qualquer coisa, só procurar. Denise, estou à disposição de vocês. Procurem ela lá no meu perfil, tá? Tem ali no Stories o nome dela. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.